desejo um bom dia a todos que vão ouvir essa mensagem do Senhor. Nesta manhã eu vou trazer uma mensagem que se encontra em 1 Samuel, do 9 em diante, que fala sobre que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de me lembrares da tua serva, não te esquecerei, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração falava, só se movia os lábios, porém se ouvia a voz. Não se ouvia a voz dela, ela falava com o Senhor somente com o coração, porém ele não ouvia a voz. Portanto, Ana no seu coração falava, não ouvia a voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Eli achava que Ana estava embriagada pelo jeito que ela estava falando, pelo jeito que ela estava agindo. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Isso é uma pergunta que ele fez para Ana. A parte de ti o vinho. Ele falou para Ana assim, que ela se apartasse do vinho. Como ele achou que ela estava embriagada por causa da situação que ela estava passando, ali aflita, chorando, em meio àquela situação que ela clamava ao Senhor. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe quiser. Eli falou para Ana ir em paz, e que Deus a concedesse a oração que ela estava pedindo ao Senhor. E disse ela: achei graça a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu. E o seu semblante já era triste. E levantou-se de madrugada e adorando perante ao Senhor. E voltaram, chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então nessa passagem aqui, Ana, ela foi uma serva do Senhor que ela passava por uma situação muito difícil na vida dela, onde ela vivia amargurada. Por que ela vivia amargurada? Porque ela queria um filho, ela tinha esse desejo de ter um filho, mas porém ela era o que? Estéril. Por isso a amargura dela é porque ela era estéril. Ela passava por uma situação que perante aos homens era uma situação difícil, mas porém perante Deus tudo é possível ao que crê. Então mesmo ela estando amargurada, mesmo ela estando passando aquele momento difícil, ela confiava no Senhor, porque o Senhor era o único que podia tocar na madre dela e ela poder gerar um filho. Apesar de possuir
Apesar de Ana ter o seu marido, mesmo ela tendo o marido dela, ela era o quê? Infeliz. Por quê? Porque Ana era infeliz, mesmo tendo o marido dela? Pois aos olhos humanos, o seu sonho de ser mãe era o quê? Parecia o quê? Impossível. Aos olhos dos homens, parecia o quê? Impossível de se realizar. Além disso, tinha que suportar a sua rival, que era quem? Penina. Irritava ela com provocações. Esse tem sido a realidade de muitos que vivem triste e amargurado por ser afrontado por doenças, traições ou problemas familiares. Somente uma atitude de fé pode chamar a atenção de Deus para o sofrimento ter fim. Então, essa passagem de Ana nos ensina que todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, Ana creu no seu milagre e ali ela clamava ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. E ela gerou um filho, que foi o milagre dela. Então, muitas pessoas vivem às vezes amarguradas, mesmo tendo marido, mesmo tendo filhos, mesmo tendo parentes, mas às vezes vive amargurada. Aí as pessoas perguntam, por que essa pessoa vive amargurada? Porque é assim, 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 sim. Mas às vezes a amargura que vem no ser humano é de algum sofrimento que aquela pessoa passou, ou no passado, ou aparentemente no presente. Aqui está dizendo, ó, muitas pessoas vivem amarguradas por serem que é afrontadas, às vezes está passando problema de doença, às vezes está passando problema de traição. A traição que está falando não é só traição de marido. Às vezes, a pessoa às vezes não ser fiel ao outro. Né? Às vezes acontece de se der brecha, né? O inimigo às vezes, por isso que Deus manda a pessoa vigiar. Então assim, essa traição aqui que está falando, também a traição de amizade, traição de várias coisas, ou problemas familiares. Somente uma atitude de fé, pode chamar a atenção de Deus para que o sofrimento tenha fim. Então, quem tem que ter essa atitude de fé é a gente. Ana se aproximou do Senhor com atitude de fé. Então, a fé dela fez o quê? Moveu o coração a fé de Ana fez mover o coração de Deus por ela. Então, a fé dela moveu o quê? Montanhas. Ela tinha uma fé pequena. Mas como ela chamou a atenção de Deus, o milagre aconteceu. Então não importa a situação que você esteja passando hoje, não importa o que seja, a situação, o problema, o sofrimento, todas as coisas são possíveis ao que crê. Então se você está passando uma situação difícil, basta o quê? Clamar ao Senhor. Porque o Senhor imediatamente irá ouvir a sua oração. Porque uma oração sincera faz o quê? Move o coração de Deus. Tem até um louvor que fala, o louvor ele move o coração de Deus. Então, aquilo que a gente entrega nas mãos do Senhor com sinceridade, que a gente entrega no altar com sinceridade, é possível acontecer um milagre na minha e na tua vida. Então, basta uma ação de fé. Porque a fé, ela move montanha. Por isso, aconteceu essa bênção na vida de Ana, também pode acontecer na nossa vida. Pode acontecer um milagre. Deus fazer acontecer tudo aquilo que você tem esperado. Então, basta uma atitude de fé. Então, o sofrimento de Ana acabou quando Deus abençoou a Ana com aquele sonho que ela tinha. Já não era triste. Ana foi para o altar fazer um voto com Deus. A sua confiança era tamanho o que o seu semblante logo mudou. O altar é o lugar onde todos os problemas se resolvem. É possível, é possível. É impossível Deus não honrar quem está disposto a derramar apenas lágrimas, mas também toda a vida em seu altar? A resposta do Altíssimo exige nossa dependência dele, a entrega da nossa vida e de todas as nossas vontades
e todos os nossos sonhos em suas mãos. É a prova de que nós rendemos a Ele. Então, depois que Ana foi ao altar fazer um voto com o Senhor, ela já não estava mais triste, porque o semblante dela mudou. Porque é impossível alguém que se aproxima de Deus, ele se tornar do mesmo jeito. Se uma pessoa se aproxima de Deus doente, ela sai curada. Como Ana se aproximou de Deus, ela estava estéril, mas ela saiu de lá o quê? Com o seu milagre. Porque é impossível alguém se aproximar de Deus e sair a mesma pessoa. Então, Ana já não era mais triste. Então Deus honrou Ana. Deus honrou Ana. Por quê? Porque ela entregou no altar tudo que ela tinha, que era a vida dela, e os sonhos dela, e os projetos ela entregou no altar do Senhor. E a prova que se render aos pés do Senhor, e entregar todos os dias a nossa vida, a nossa família, no altar do Senhor e os nossos sonhos e projetos, e confiando no Senhor, Ele há de cumprir todas as promessas. Assim como Ele fez na vida de Ana, Ele pode também fazer na nossa vida, porque Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Próximo capítulo. Derramar a alma perante o Senhor é colocar aos pés dele o fardo pesado de sofrimento. É ser sincero na oração, é expor a Ele os seus medos, os nossos traumas e a nossa vergonha, a acusação da nossa consciência e tudo aquilo que passa em nosso ser, nosso interior, nosso exterior, que é dentro, né? Nosso coração, quer dizer. Confessar que nós não possuímos mais forças para lutarmos sozinhos e que precisamos dele para ir à frente em nossas palavras e confiar toda a nossa vida na mão do Altíssimo, para que tenhamos o privilégio de ter o nosso fardo carregado por Ele. O Senhor promete aliviar a dor de quem se encontra cansado, sobrecarregado por todos os problemas. Então, quando nós, a importância de nós derramarmos a nossa alma e o nosso fardo e a nossa situação difícil aos pés do Senhor, Ele imediatamente nos aliviará de todos os problemas em que nós estamos passando. Isso não significa que a gente, mesmo sendo servo de Deus, que a gente não há de passar problema aqui enquanto a gente estiver aqui na terra. Nós iremos passar problemas, situações, às vezes sofrimento. Às vezes tem muita gente que ainda carrega trauma dentro de si, dentro do nosso exterior, que chama, né? E existem pessoas que ainda carregam traumas. E só Deus sabe disso, esses traumas que as pessoas às vezes carregam de algum sofrimento, de alguma situação que já passou. Mas Deus, Ele pode curar esses traumas. Deus, Ele pode nos aliviar, tirando o fardo de tristeza, o fardo de sofrimento, o fardo de doença. E tirando esse fardo pesado e colocando um fardo leve. Porque quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele muda a nossa vida, Ele está ali todos os dias conosco para transformar a nossa vida. Mas nós temos também que fazer a nossa parte, porém, fazer assim como Ana, o que foi que ela fez? Ela carregava um fardo de tristeza. Mas o que foi que Ana fez para poder se livrar daquele fardo de tristeza? Ela foi até o altar do Senhor e fez um voto com Ele. Fez um voto com o Senhor. Então ela já não era mais triste. Então, não é diferente para nós no tempo de hoje. Nós temos que fazer dessa mesma forma como a Ana fez, para que nós venhamos ser o quê? Ouvidos e alcançados pela promessa do Senhor. Entregar o nosso coração com sinceridade, e uma oração sincera move o coração de Deus. A atitude de Ana foi louvável e inquestionável. Ela não teria um filho para dedicar a Deus se primeiro não tivesse recebido dele. Por consciência disso, Ana fez como prometeu. Fez um voto ao Altíssimo e exigência da nossa fé.
Isso significa que Deus não nos obriga a fazê-lo, mas quando fazemos, Ele leva em grande consideração, por isso devemos cumpri-lo ao cumprir o seu voto. Ana recebeu o maior presente que uma mãe pode ter, um filho servindo ao Senhor. Não é isso, porém, o que tem acontecido com muitas mães? Afinal, quantas são aquelas que têm gemido neste mundo por verem seus filhos perdidos e sendo consumidos pelos vícios? Mas elas foram até o altar, com certeza receberam o socorro divino. Até aqui Deus me concedeu a trazer essa parte. Então, a atitude de Ana foi uma atitude louvável, porque até hoje muitas pessoas têm lido essa parte, muitas mães, né? Não, essa palavra não é só para quem é mulher, não é só para mãe. A palavra do Senhor ela é para todos. Mas a atitude de Ana foi louvável, a dedicar a Deus o único filho que ela teve, um filho, ela dedicou a Deus. Então, Ana ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto e ela cumpriu. Ela cumpriu. O que ela prometeu ao Senhor, ela cumpriu. Quando o filho nasceu, ela entregou ele no altar do Senhor. Então, quando a gente prometer algo a Deus, que a gente cumpre, Deus, Ele honra. Se você promete algo a Deus, Ele honra. Mas existe algo, se a pessoa prometer algo a Deus e não cumprir, é melhor não prometer. É melhor não prometer, porque será sacrifício de tolo. Então Ana não foi tola. Por que Ana foi abençoada? Porque ela não foi tola. Ela foi sábia. Na palavra do Senhor, o Senhor nos ensina a ser sábio, não tolo. Então quando nós somos sábios, o Senhor, as coisas, as promessas de Deus acontecem imediatamente em nossa vida, assim como aconteceu na vida de Ana. No tempo de hoje tem acontecido muito isso. Muitas mães têm gemido, têm sofrido por alguns filhos, às vezes, muitas vezes não querer servir ao Senhor, por se desviar do caminho, aonde começou, aonde foi ensinado. Mas Ana, ela se sentia feliz, aquela tristeza dela não existia mais. Por quê? Porque ela resolveu fazer um ato de fé. Ela fez um voto com o Senhor. Então, o sofrimento dela veio ao fim. Porque ela se entregou ao Senhor inteiramente. Uma oração sincera move o coração de Deus. Então, nós temos que fazer como Ana, para que Deus venha nos abençoar e para que Deus venha entrar com providência na minha e na tua vida, naquilo que ainda precisa ser resolvido, muitas vezes dentro de nós. Porque às vezes existe uma situação dentro de nós que às vezes passa tempos. Mas por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa se entregar mais. Buscar mais ao Senhor. Às vezes precisa confiar mais. Agir como Ana nesse ato de fé. Então, o Senhor nos ensina que a cada dia nós temos que buscar Ele, em espírito e em verdade, e entregar nas mãos dEle todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades, para que venha acontecer o milagre, o inesperado na nossa vida. Então, a palavra do Senhor que me concedeu a trazer nessa manhã, a mensagem, nessa passagem de Ana, que é uma passagem que nos incentiva que a gente não deve desistir dos nossos sonhos e que a gente não deve desistir de tudo que a gente tem entregado nas mãos do Senhor, porque tudo que a gente entrega nas mãos do Senhor com fé, tudo vai acontecer, mas também depende de nós, vai depender de cada um de nós entregar nas mãos do Senhor aquilo que nós desejamos e almejamos. Oração pela família, né? Oração pela família, né? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, estou aqui te agradecendo por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia, mais um fôlego de vida. Eu te apresento, Senhor, neste momento, todas as famílias. Meu Deus, Tu és o Deus que conhece a cada um por dentro e por fora. Que nesta manhã o Senhor visite todas as famílias, Senhor. O Senhor conhece
todas as pessoas, Senhor, que irão ouvir esse vídeo. Que o Senhor visite nesta manhã, Pai. O Senhor vai tocando nos corações. Nesta manhã vai curando. Vai tirando toda a tristeza, toda a dificuldade. Faz um milagre acontecer na família, Senhor, nas famílias. E também nesta manhã eu te peço que o Senhor repreenda toda a dificuldade, todo o desânimo, toda a tristeza, tudo aquilo que vem para destruir as famílias, tudo aquilo que vem para destruir o projeto que Deus arquitetou, que é a família. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Rua Maria Martins, 141, endereço aqui no Horizonte, a igreja do pastor Edson. Para mais informações, pode me avisar ou avisar a Paulinho pelo 85-999-09-9028, certo? Deus abençoe a todos, né? Que todos tenham a paz de Deus nessa manhã. Amém.